Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 31, verso 32. Amém? Jeremias, capítulo 31, versos 32. Irmãos, hoje, culto de ensino, temos que aprender mais de Deus, né? O título que eu vou dar para essa mensagem hoje, repita assim comigo: conhecendo a Deus. Diga mais alto: conhecendo a Deus. Irmão, infelizmente muitos estão na igreja, mas não conhecem a Deus. Não conhecem. Explicar é diferente, ninguém explica a Deus, a forma que Deus trabalha. Agora, conhecer, tem gente que não conhece, irmão. Eu não sei se os irmãos viram, mas tá rolando nas redes sociais um vídeo, irmão, de um pastor que era uma benção, era muito usado por Deus, mas virou um herege. Só fala heresia, irmão, falando coisa que não está na palavra. E se você não conhecer mesmo a palavra, irmão, você cai, porque os argumentos dele é bem forte. Você pensa que é verdade. Foi um grande pregador, irmão, da presbiteriana. Pregava muito, muito usado por Deus, mas começou a ficar louco da cabeça. Ele soltou um vídeo, irmão, que fala mais ou menos assim, dizendo que ninguém sente Deus. Ninguém sente Deus. Diz que o que a gente sente na igreja é emoção da carne. A gente sente a nós mesmos. É um arrepio, chora, é emoção. Ninguém sente Deus. Olha só, dizendo que ninguém sente Deus, que se nós sentirmos Deus, seria a primeira e última coisa que nós ia sentir da vida, porque nós iríamos morrer. Que ninguém nunca viu Deus, vai ali sentir Deus. Um cara desse, irmão, ele não conhece a Bíblia. Moisés não viu a face de Deus, mas viu as costas de Deus passando. O próprio Senhor falou: eis que eu converso com meu servo Moisés cara a cara. Irmão, é falta de conhecimento. Pastor, mas ele não era um grande pregador? Era um grande pregador, mas caiu, deixou ser caído. Não conhece, irmão, a Deus. Deus, você vai ver hoje algo interessante, que deu vontade. Eu vou até publicar essa pregação no Facebook também, para as pessoas verem, irmão. Deus, Ele não morreu, Ele está entre nós. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Amém? Sentimos sim, irmão, a presença de Deus. Sentimos. Vê poucos, né? Moisés foi um dos sortudos, viu as costas, a glória de Deus passando, né? Mas diga comigo: conhecendo Deus. Pastor, mas eu conheço Deus, eu estou na igreja, eu prego. Será se você conhece Deus? Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, Senhor de graça, Deus Todo-Poderoso, sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus todo santo e glorioso. Venha, ó Pai, falar com a Tua igreja, que o homem diminua, mas que a Tua santa presença cresça sobre este lugar. Pai, fale aos nossos corações, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Essa passagem, irmão, do livro de Jeremias, Deus, Ele fala algo para o profeta Jeremias. Ele diz ao profeta Jeremias que todos iriam conhecer a Ele. Olha só, olha o que está escrito: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei
a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Repita comigo: porque, diga, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Bom, o próprio Senhor, falando com Jeremias, diz: em breve não vão mais falar, olha, ei, conhece ao Senhor. Não, em breve todos me conhecerão, do menor ao maior. Agora, conhecer como, irmão? Conhecer como? Ele disse que nós iríamos conhecer Ele em uma revelação ao profeta. Eu não tenho dúvida que eu conhecia o Senhor, e não tenho dúvida que muitos aqui também conheceu. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Em mais uma parte do vídeo, ele falou algo interessante. Ele falou: olha, nós jamais iríamos sentir Deus. Aí o repórter pergunta: por quê? Aí ele fala assim: não, porque nós somos muitos pecadores. Nós não conseguiríamos ficar nem perto da face dele. Nós somos pecadores, então ele não se chega a nós. É isso, irmão, que a palavra fala? É? Até onde, irmão, eu sei e conheço a palavra, ele veio para os pecadores. Isso mesmo. Ao decorrer você vai ver a história. Vamos ver logo aqui. João capítulo 1, verso 1, está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como assim, irmão? Jesus, ele veio, mas Jesus também era Deus. Jesus era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus. A Bíblia diz que ele era homem. Não, a Bíblia diz que ele era Deus, mas também era homem. Por que ele veio? Para que os homens viessem conhecer verdadeiramente como é o Senhor. Misericordioso, irmão. Deus é misericordioso. Por que eu estou pregando isso hoje? Está escrito, irmão, na palavra: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Muita gente, irmão, é infectado vendo um vídeo daquele. Eu fiquei até triste em ver alguns jovens que eram daqui da igreja compartilhando e concordando. É verdade, Deus, ninguém sente Deus. Eu falei: meu Deus do céu, olha só, falta de conhecimento. Falta de conhecimento, o povo de Deus padece. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, eu não só sinto Deus, como eu converso com Ele. Um dia desse eu peguei a estrada, viajando, ouvindo um hino, e comecei a louvar o hino. Irmão, quando eu me deparei, eu estava chorando, sentindo a presença de Deus dentro daquele carro. Pastor, como é que o senhor sabe que era Deus?
porque eu estava clamando a Ele, e quando Ele veio eu senti uma alegria inexplicável. Já pensou, irmão, se você fosse sentir a si mesmo, como aquele homem falou? Irmão, tem dia que a gente está todo detonado. Se a gente for sentir a si mesmo, a gente vai chorar. Ai meu Deus do céu, eu sou ruim mesmo, eu tenho que morrer mesmo, né? Sentir a si mesmo, a gente vem, irmão, para o templo adorar a Deus, e a gente sai daqui cheio da presença do Espírito Santo. Alegria, a alegria é diferenciada. Jesus era Deus, Ele veio. Olha só, irmão, ainda nesse capítulo 1, verso 10, o que está escrito: estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Lá naquela revelação que Deus deu ao profeta, Ele falou o quê? Em breve eu irei e todos irão me conhecer. Jesus veio, mas o que é que está escrito aqui? Repita comigo: estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Amém? O mundo não o conheceu, irmão. Por quê? Sabe por quê, irmão? Muitos achou que o Messias iria vir como um grande rei. Muitos achou que Messias ia vir com a coroa de ouro. Muitos achou que Messias iria vir, irmão, rico, esplendedor. Mas não, irmão. O Messias, Jesus Cristo, Deus, Ele veio simples, humilde. Por quê? Por quê? Ele era Deus, mas não usurpou ser como Deus. Coroa de ouro? Não. Coroa de espinho. Para quê? Para que a crucificação? Para mostrar o verdadeiro Deus que veio para salvar eu e você. Esse é o verdadeiro Deus, não o condenador. Irmão, o que mais nós vimos hoje é um evangelho de condenação. Condenação. Tem gente, irmão, que se cometer um erro e entrar dentro da igreja, todo mundo vira a cara. Todo mundo vira a cara. Parte seu irmão, ops, né? Foi isso que Jesus nos ensinou? Não, a momento algum eu vi isso na Bíblia. Muito pelo contrário, irmão. Uma certa vez, os fariseus, escribas, chegaram com uma mulher que foi pega em adultério. Jesus, esta mulher foi pega no ato de adultério, e como diz a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Jesus olhou, irmão, os fariseus, um mais pecador que o outro, um mais terrível que o outro. Jesus olhou: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Voltou, irmão, a escrever na areia, mexer na areia. Quando ele voltou de novo e olhou, cadê os fariseus, irmão? Só estava ele e a mulher. E aí, Jesus condenou a mulher? Não. Vá e não peques mais. Vá. Não condenou, irmão. Não ao evangelho da condenação, mas sim ao evangelho do amor. Sim, ao evangelho, irmão, da misericórdia. Sim, pois é isso que nós aprendemos com Deus. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de benignidade, e não acusador, e não de iniquidade, não. O que muito nós vemos hoje é o evangelho de acusação, é o crente de acusação. Ele erra, mas não pode ver os outros errar. Ei, você foi perdoado, então perdoa também. Ei,
você foi purificado, então aceite que os outros sejam purificados também. Aleluias! O que nós vimos hoje, irmão, é algo interessante. É uma acusação, é uma acusação. Irmão, tem um ditado que diz que quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você. Errou, falhou, Senhor, está em tuas mãos. Por quê? Por quê? Porque nós, irmão, não temos direito algum de acusar. Não temos. Uma vez, irmão, uma pessoa chegou em mim, falou: pastor, não tem aquele fulano que está cantando? Eu falei: amém, irmão. Eu estava até gostando do hino, irmão. Eu pensei que ele ia gostar também. Aí esse irmão chegou em mim: pastor, tá vendo aquele ciclano louvando? Não, e eu estava até gostando do hino, ó. Eu pensei que ele ia elogiar. Eu falei: tô, irmão, tô vendo. Pois é, pastor, o senhor tinha que cortar o nome desse irmão. Esse irmão não pode louvar na igreja, não. Ah, é, irmão? Por quê? Pastor, isso é um prostituto. Falei: valeu, meu Deus do céu, tá aí que eu não sabia que o irmão cobrava. É, irmão, é prostituto, pastor. O que vão pensar da nossa igreja? Tem que tirar ele, pastor. Aí eu olhei para o irmão. Eu não vou dizer ladrão, não. Ele pega emprestado, mas não avisa. Eu olhei para o irmão e falei: irmão, você já parou para se olhar? Pastor, já, por quê? Falei: você está por acaso assim, em uma dimensão que pode acusar as pessoas? Não, pastor, não estou acusando não, Deus me livre, pastor. Eu estou preocupado com a igreja. Falei: irmão, pois se você estiver mesmo preocupado, trate de se converter para dar um bom testemunho. Aí o irmão parou. Oxi, pastor. Falei: irmão, eu sei das coisas que você comete, mas nem por isso a gente te barrou na porta. Aí o irmão começou a chorar logo. Oh, pastor, me perdoa, me perdoa. Falei: não, irmão, está perdoado. A casa do Senhor está de portas abertas. Você tem que vir. Olha só, irmão, querendo apontar o erro do outro, sendo que o dele se torna até um pouco mais pior. Não ao evangelho da acusação. Não. Conhecer a Deus, irmão. Deus é amor. Deus é misericordioso. Ele é, irmão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para ser crucificado por mim, por você, pecador. Deus é misericórdia. Deus é perdão. Pastor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas não consegue amar o seu irmão. Pastor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas não consegue perdoar o seu irmão. Conheça o verdadeiro Senhor, conheça o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho do perdão, é o Evangelho do amor. Perdoa, ame, tome uma atitude e se converta. Aprenda mais de Deus em nome do Senhor. Aprenda mais de Deus, irmão. Irmão, eu não tenho dúvida. Todas as vezes, irmão, que eu vou falar com o Senhor, falo: Senhor, eu não tenho palavras para te falar de tamanha gratidão, porque eu reconheço que eu não sou digno de estar aqui.
Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por pegar meus pecados e jogar no fundo do oceano. Obrigado, Senhor. Um dia desse, um irmão chegou em mim e falou assim: pastor, lá no meu grupo de 5 tem um jovem. Pensa num jovem abençoado, tem o dom de dança, mas pastor, ele bebe, usa droga. Ele quer participar do grupo, ele quer liderar alguma coisa. O que eu faço? Eu falei: coloque, irmão. É, pastor, eu falei: coloca, pode colocar. Pastor, mas ele usa umas paradas, aquelas que o senhor usava. Eu falei: pois é, irmão. E eu não estou liberto hoje, eu não estou aqui na casa do Senhor. Então, se Deus me transformou, Deus também pode transformar esse jovem. Se Deus me usa hoje, amanhã Deus também pode usar este jovem. Pronto, irmão. Tem gente, irmão, que fala: ih, rapaz, ele bebe esconde, tu é doido, não pode nem participar do nosso grupo. O que as pessoas vão pensar? Irmão, a igreja é como se fosse um hospital. É como se fosse um hospital. A pessoa chega toda detonada, irmão, pecador, adúltero, todo quebrado, todo bagaçado. Aí o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, chega, purifica aquele homem, aquela mulher. O Deus verdadeiro, o Deus de grande amor e de grande perdão, Ele chega e perdoa todos aqueles pecados. Chega e diz: ei, nova criatura tu serás. Esse é o verdadeiro Senhor, não acusador, mas sim perdoador. A palavra de Deus diz, irmão, lá no livro Jonas, o Senhor chega até Jonas e fala: Jonas, prega a minha palavra para o povo. Jonas, irmão, sabia que aquele povo era terrível, terrível. Só que Jonas não quis ir pregar para o povo. Por quê? Porque ele pensou assim: rapaz, Deus é misericordioso, então Deus vai perdoar esse povo, e esse povo não merece perdão. Olha só, irmão, o que Jonas fez. Esse povo não merece perdão, não. Então não vou pregar, não. Aí, irmão, ó, pegou outro rumo. Aí o que foi que aconteceu com Jonas? Ah, irmão, veio um vendaval, o navio ia virar. Chegaram lá no porão, Jonas estava lá escondidinho, né? E o barco, ó, falou: ei, é tu que está amaldiçoado, é? Vamos jogar tu no mar agora. Jogaram no mar. Aí veio uma baleia, engoliu. A Bíblia diz que foi um peixe, não diz que foi uma baleia. Mas para engolir um peão tem que ser um peixe bem grande. O peixe maior que eu conheço é a baleia, né? Peixe, irmão, nadador não, né? Se fosse nadador, tem uns irmãozinhos que é bem fortinho, né? Peixe engoliu, irmão. E a Bíblia diz, irmão, que lá nas entranhas do peixe, Jonas parou para pensar: rapaz, o que foi que eu fiz? Desobedeci ao Senhor. Se arrependeu, falou: Senhor, se tu mandar eu ir lá, eu vou. Aí o peixe jogou ele para fora. O que eu quero dizer com isso? Você sabe o que é, irmão? Muitos deixam de pregar o evangelho para uma pessoa com um pensamento assim: rapaz, essa pessoa não merece. Essa pessoa não merece o perdão do Senhor, pois o que ele fez é terrível. Aí começa a acontecer problema, começa a acontecer dificuldade. Por quê, irmão? Da mesma forma que Deus teve misericórdia contigo e comigo, nós temos que ter, irmão, a sabedoria de levar essa misericórdia também para outro pecador.
Se o Senhor teve misericórdia comigo, cheguei na igreja detonado, usando droga, então Deus também vai ter misericórdia com aquele jovem. Pega aquele jovem, usa aquele jovem. Pronto, irmão. É assim que Deus trabalha. Amém? Abra a sua Bíblia, ainda em João, coloca lá no capítulo 10 e verso 30. Esta palavra, irmão, quem falou foi Jesus Cristo. É uma palavra pequena, mas só para você ter ciência que Deus veio na terra através do Senhor Jesus. Olha só o que Jesus falou. Diga comigo: como é que está escrito aí? Capítulo 10, verso 30, viu? Está escrito como? Eu e o Pai somos um. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Em outras palavras, eu sou Deus. Aí agora é aqui onde eu quero que você entenda algo bem profundo, irmão. Não, calma aí, vamos, passa mais, bota bem no capítulo 14, para não ficar só nesse eu. Vamos colocar em um maior, capítulo 14, verso 8. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Eu estou me aprofundando aqui na palavra para você ter ciência que Deus, Ele veio assim como falou para o profeta, assim como Ele disse ao profeta, Ele veio, só que Ele veio na pessoa do Senhor Jesus. Ele era o Verbo. Olha só o que Jesus falou para o discípulo, verso 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ponto. Felipe, irmão, era um dos discípulos. Jesus estava ali falando algo tremendo. Aí Felipe falou: rapaz, eu quero ver o Pai. Eu quero ver o Pai, quero ver Deus. Falou: mestre, Jesus, nos mostra o Pai, isso é o que basta. Olha só o que está escrito em seguida, verso 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Olha só, irmão. Felipe falou: ei, Senhor, me mostra o Pai. Jesus olhou para Felipe e falou: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conheceram? Seguida: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Agora é aqui que eu quero que você entenda. Jesus era Deus, o Verbo era Deus, estava com Deus, né? Fez o mundo e veio para a terra e veio para o mundo, né? Jesus era Deus. Naquele vídeo, aquele pregador, eu nem chamo de pregador, irmão, aquele homem falou uma coisa ridiculamente, que ninguém jamais seria sentido por Deus por ser pecador. Então Deus ninguém sente Deus, ninguém vê Deus, ninguém é tocado por Deus. Tá, Jesus era Deus, né? Veio, fez grandes milagres. Agora é aqui que eu quero que você entenda. Volta algumas páginas lá para o livro de Lucas. Lucas capítulo 5, verso 27. Olha só, irmão. E isso daqui também vai para muitos irmãos, tá? Muitos irmãos. Uma vez eu estava evangelizando com algumas pessoas. Aí eu evangelizando na rua e veio uma mulher
vestida normalmente. Tava com um shortzinho aqui, nem sei como é que é um short no joelho, uma blusinha fechada, veio andando. Aí eu fui entregar o folheto para ela, falei: opa, tudo bem? Ela: opa, tudo bem. Eu falei: aqui o folheto, eu sou da igreja, queria convidar você para ir hoje na igreja. Aí ela parou, eu estava precisando disso. Aí começou a chorar. Aí eu comecei a conversar com aquela mulher, falei: pois é, Deus precisa de você. Aí ela falava assim: mas será que vão me aceitar lá? Falei: aceita, você pode ir, não importa como é que você está, você tem que ir para os caminhos do Senhor. Ela: não, pois eu vou. Irmão, ela saiu dali muito alegre. Aí uns 3 irmãos que estavam comigo: ei, pastor, o senhor conhece essa mulher? Falei: não. É por isso que o senhor parou para conversar com ela. A gente vê ela, mas nós nem para conversar com ela não, pastor. Falei: por quê, irmão? Pastor, essa mulher é uma prostituta, ela mora bem ali, pastor. Ela é prostituta. Aí eu: que glória, irmão. Glória? Falei: é. Nós vamos roubar de Satanás uma prostituta e fazer uma varoa valorosa. É, pastor? Falei: é, irmão. Se Jesus perdoou uma, eu sou melhor do que Jesus não, meu filho. Pô, eu vou já te falar, se ela vir à noite na igreja, é para dar parte do Senhor, é para abraçar, é para tratar bem, é para conversar. Pastor, mas o que vão pensar? Não importa o que vão pensar, o que importa é o que Deus vai pensar. Deus vai, irmão, pensar o quê? É isso aí: pregai, levai o meu evangelho a toda criatura, em busca de pecadores ao arrependimento. Amém? Olha só, livro de Lucas capítulo 5 verso 27, está escrito assim: depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Ponto. Primeiro, irmão, os publicanos era enrolado, não era pecador, era terrível. Judeu e os publicanos não se cheirava de jeito nenhum, irmão. Não se cheirava. Um judeu, irmão, e publicano nem. Por quê? Porque o judeu, irmão, é totalmente fechado. Ficou sabendo, o publicano é terrível, por ele nem fala. Jesus era, irmão, judeu. E Jesus pregava que era filho de Deus, ele era Deus. Quando os fariseus, irmão, aquele povo viu Jesus sentado com os publicanos e pecador, eles falaram: não, está errado. Se ele é mesmo, por que ele está sentado com esses pecadores? Né, irmão? O que muito fariseu por aí vive fazendo, né? Rapaz, esse irmão é pastor nada, rapaz. Como é que esse irmão é pastor e conversa com aquela mulher ali pecadora? Como é que esse irmão é pastor e fica ali naquele irmão ali que usa droga? Não é pastor não, esse irmão. Jesus, irmão, estava sentado na mesa. Publicanos, pecadores começaram a murmurar. E olha só o que o Senhor Jesus disse. Olha só, verso 31. E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Pecador?
Ele veio foi para os pecadores. Ele veio, irmão, para salvar a humanidade, para purificar a humanidade do pecado. Aquele sangue derramado na cruz foi para purificar as minhas feridas, foi para purificar as minhas iniquidades, foi para purificar os teus pecados. Eis que ele veio não para os sãos, mas sim para os enfermos. Ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores ao arrependimento. Ele veio para salvar a humanidade. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Infelizmente, irmão, o mundo vem cegando muitos crentes. O mundo vem cegando, irmão, até mesmo muitas igrejas que pregam um evangelho de condenação, de falta de amor, de falta de perdão. E aí, é isso que Deus nos ensina? Não. Ele é longânimo, longânimo em se irar. E Ele paga todas as nossas iniquidades. Todas. Então, irmão, viva o verdadeiro evangelho. É pecador? Traz ele para a presença do Senhor, irmão. Tanto é, irmão, que na nossa igreja tem uma lei, chega até ser ordem. Aqui é proibido evangelizar outro crente. Quando a gente chega para evangelizar, se a pessoa, não, eu sou crente da Assembleia, amém, irmão, fica lá, pronto. Não venha. Tem vezes, irmão, que tem pastor de outras igrejas que quer vir para cá, a gente nem aceita. Não, irmão, se preocupa não, fica para lá. Por quê? Jesus uma certa vez falou para alguns pescadores e diz: ei, segue-me, que eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas. Pescador, irmão, que é pescador, ele não fica pescando em aquário não. Ele pesca lá no meio do oceano. Em outras palavras, quer ganhar alma? Vai lá, irmão, dentro de um bar, vai lá dentro de um lugar de prostituição, pega aquelas pessoas e traz para a presença do Senhor. É isso mesmo. E tem que ser amada, cuidada, tem que receber todo o carinho. Por quê? Porque esse é o verdadeiro evangelho do Senhor. Ninguém sente Deus? Será? Eu não tenho dúvida que eu não só sinto, mas ando em comunhão com o meu Senhor. Fique de pé nesse momento. Senhor, levante sua mão, diga assim: Senhor, purifica a minha vida. Eu quero viver o evangelho do amor, do perdão, da misericórdia, do arrependimento. Venha, Senhor, sobre a minha vida. Te agradeço todos os dias. Te agradeço pelo aquele sangue derramado, pois hoje sou limpo, hoje sou purificado. Diga bem forte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. Poderei sentar. Amém.
o evangelho do amor, irmão. Jesus, ele resumiu todos aqueles mandamentos. Falou: eis que aqueles mandamentos se resumem em 2. Primeiro, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo é semelhante a este: amar o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, em outros trechos da Bíblia diz que devemos amar o nosso irmão assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Perdoando e até mesmo sendo crucificado pela igreja. Então, irmão, esse é o evangelho: perdoar, amar, obedecer a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Amém? Quem entendeu, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.